Olá, shalom, shalom, pastor Claudinei passando aqui para desejar um ótimo dia na presença de Jesus. Estamos aqui mais um dia para estudarmos o livro de Mateus, Mateus comentado por nós, amém? Vamos para o livro de Mateus capítulo 9, que diz assim, Jesus então vai agora entrar em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eles lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, está perdoado os seus pecados. Ou seja, Jesus entrega salvação para ele. Mas alguns escribas diziam consigo: Ele blasfemou. Jesus, porém conhecendo os pensamentos dele, disse-lhe: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer a este: Perdoados estão os teus pecados, ou dizer: Levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, diz-lhe então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Levantando, partiu para a sua casa, e vendo isso, a multidão, possuída de temor, glorificava a Deus que dera tal autoridade aos homens. O capítulo 9 é muito interessante. Ele já começa assim com um grande milagre de Jesus. Jesus já começa aqui violento, né? Olha só o que Jesus fala. Jesus vê a fé dos amigos de um paralítico. No versículo 2, os paralíticos deitados numa cama, numa maca, os amigos dele trouxeram. Então Jesus, a primeira coisa que Jesus vê aqui, nossa, que fé é essa desses rapazes? E aí Jesus conhece os pensamentos das pessoas. Jesus fala: por que vocês estão pensando, coagitando aí, pensando do mal? Ou seja, Jesus não considera só o que sai da sua boca. Jesus não considera só o que você fala através da boca, mas tudo que você pensa, irmão, Jesus considera. Vamos ver mais para frente muito mais sobre isso. Então, o teu pensamento para Jesus é importante, porque eles nem chegaram a falar, eles estavam só pensando. Jesus fala: por que estão pensando mal de mim? O óbvio aqui, meu irmão, seria perguntar, Jesus, o que era bom perguntar o quê? O que é mais difícil? Só que Jesus pergunta para eles: o que é mais fácil? Porque para Deus não existe difícil. O que é mais fácil? Perdoar os pecados ou falar para ele: levanta e anda? Olha o versículo 5. Qual é mais fácil? Dizer a este: perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Olha só, irmão. Jesus não falou assim: qual que é o mais difícil fazer? Qual que é o mais fácil? Por quê? Porque para Jesus, para Deus, nada é impossível, irmão. Olha só que interessante. O impossível para Deus não existe. Não existe. Olha só, ele pergunta: o que é mais fácil? Esse é o nosso Deus, irmão. Versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a terra. Ou seja, milagres servem para revelar Jesus, irmão. Os milagres revelam Jesus, um Salvador. Jesus diz: eu vou fazer esse milagre para vocês saberem que eu vim para salvar vocês. Jesus começa a fazer os milagres para mostrar que ele é o Salvador. A cura não é o fim, mas é a salvação. A cura é apenas o começo, a salvação dessas pessoas. Então Jesus pode dizer ao paralítico: levanta e anda, porque ele iria ser paralisado na cruz por nós, para que nós não sofrêssemos mais. Ou seja, eu vou ficar paralisado na cruz, meus filhos. Isso é o evangelho. Jesus está falando: eu vou te curar essa paralisia. Por quê? Porque eu vou ficar paralisado naquela cruz. Jesus tomou o nosso lugar na cruz, irmão. Quando Jesus foi crucificado, tudo que ele passou ali é para que nós não passássemos. Olha o 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Ou seja, aqui nós vamos ver o chamado de Levi, chamado de Mateus. E acontece aqui, irmão, nos 3 evangelhos esse chamado. Só que aqui eu vou distinguir para você entender. Tanto em Mateus, Marcos e Lucas tem esse chamado de Mateus. Só que cada um tem uma visão. Então eu vou falar para você o texto aqui, depois você marca aí, depois você estuda na tua casa para você entender. Marcos 2:14 vai falar que Jesus viu Levi. Lucas 5:27 vai dizer que Jesus viu Levi também. Agora Mateus aqui 9:9 vai dizer que Jesus viu Mateus. Qual que é a diferença então de Levi, de Marcos, Lucas e Mateus de Mateus? Bom,
Em Marcos 2,14, Jesus vai falar que viu Levi e o sobrenome dele, de família. Viu ele como alguém de família, não viu ele como coletor de impostos. Jesus lá em Lucas vai falar que ele viu ele, o Levi, um publicano. O que é um publicano? Uma profissão dele. Já em Mateus, que nós estamos estudando, Jesus vai vir Mateus. Então Jesus viu Mateus. Jesus não viu a profissão, Jesus não viu a família, o nome, o sobrenome dele. Jesus viu Mateus. Ou seja, ele não viu o sobrenome, ele não viu a profissão, ele viu Levi, Mateus. Quando Jesus olhou para você, irmão, ele não viu a sua profissão, ele não viu a sua conta bancária, ele não viu o seu sobrenome, de que família que você vê, quem é seus pais, quem é seus avós. Quando ele olhou para mim e para você, Jesus viu a nós. Então ele olhou e viu Mateus. Ele viu que Mateus ele ia se tornar um discípulo. Jesus olha para você, irmão, e sabe o que você vai se tornar. Ele não olha qual família você vê, se você tem dinheiro ou não. Ele sabe o que você pode se tornar. Na primeira vez que ele viu, ele já sabia o que eu ia se tornar, o que você ia se tornar. Quando Jesus nos chamou, irmão, ele já sabia o que nós iríamos ser. Então ele não viu o meu pecado, ele não viu o meu sobrenome, ele não vê de onde eu vim, de qual família. Ele quer saber, não quer saber diante da sociedade qual é a minha posição. Jesus ele olha para nós, irmão, e o primeiro olhar dele, ele já vê quem nós vamos se tornar para ele. Quando ele te viu, irmão, ele já viu quem você ia se tornar. Na primeira vista de Jesus, ele já viu Mateus. Isso que é forte, irmão. Muito forte. Jesus conhece você. Continuando, versículo 10. Sucedeu que, estando ele na casa, à mesa muitos publicanos, pecadores, vieram tomar lugar junto dele e seus discípulos. Ou seja, os publicanos eram quem? Publicanos eram os traidores, né? Eram os políticos corruptos da época. Os pecadores eram aqueles que não obedeciam à lei. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha só o que Jesus fala. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Qual que é o pré-requisito aqui, irmão, do evangelho? Jesus dá o pré-requisito, o quê? Reconhecer a minha condição de doente. Reconhecer a minha condição de pecador. Primeira coisa, irmão, que nós temos que reconhecer é que nós somos pecadores. Jesus não veio chamar os bonzinhos. Jesus não veio chamar os perfeitos. Jesus veio chamar os pecadores. Então, se você não se considera um pecador, irmão, Jesus não veio para você, infelizmente. Ele veio para os pecadores. Ele mesmo fala aqui, ó, se você não se acha doente, se você não se acha um pecador, significa que você não precisa de um Salvador. Jesus veio para aqueles que precisam de um Salvador. Amém? Vamos entrar na outra porção aqui, ó, do jejum agora. Vieram depois discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: porém, acaso pode estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com Deus, com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e esses dias jejuarão. Ninguém pode pôr remendo de pano novo em vestido velho, porém o remendo tira a parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos, e ambos conservais. Olha só que interessante. Primeiro ele vai falar do jejum. Qual que é o jejum do noivo? Aqui ele está falando do jejum do noivo. Qual que é esse jejum do noivo? É um novo entendimento sobre jejum. O povo usava o jejum para quê? Para pedir para Deus. O povo usava o jejum para fazer pedidos para Deus, para se aparecerem. Para quê? Aparecerem o quê? Piedosos diante dos outros. Mas jejuar aqui, o jejum é jejuar por saudade de Jesus. Jesus está falando assim, ó, quando o noivo não estiver aqui, quando eu for embora, eles vão jejuar. Por quê? Porque eles vão ter saudade de mim. Então, jejuar, irmão, é sentir, quando você jejua, é uma saudade de Jesus. Ou seja, eu estou contando com tanta saudade de Jesus que eu não vejo a hora de me assentar e comer com ele.
Eu não quero nem comer agora, vou esperar quando ele estiver aqui para nós sentarmos à mesa e comermos juntos, quando nós cearmos juntos. Então eu tenho fome do quê? De Jesus. Um novo entendimento, então, irmão, requer uma nova estrutura. Então por isso que ele fala aqui que não coloca pano novo remendo novo em pano velho. Precisa ser um novo entendimento, não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque agora tem que ter novas práticas, uma nova vida. A vida velha já não faz mais sentido, não faz mais sentido. Não adianta querer ensinar um ímpio a orar, irmão. O ímpio não vai orar. Quem que vai orar é o crente. Não adianta você querer ensinar o ímpio a jejuar. Ele não vai jejuar. Não adianta você querer ensinar alguém a ler a Bíblia se ela não vive uma vida nova. Ninguém lê a Bíblia, irmão. É difícil até os crentes lerem, imagine quem não é crente. Então o que? Precisa de uma nova revelação. Requer o que? Uma nova vida. É o que Jesus está falando aqui. Não se põe vinho novo em odres velhos. Tem que ter uma nova mentalidade. Você consegue entender e compreender agora o que Jesus estava ensinando os discípulos? Através dessa passagem? Então não adianta você querer ensinar uma pessoa que não quer aprender. Vamos lá para o versículo 18. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximou-se e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe as mãos sobre ela e viverá. Olha só, mostra aqui um contraponto de alguns religiosos, irmão. Por quê? Porque o chefe da sinagoga, que veio aqui, já estava entendendo, irmão. O chefe da sinagoga já estava entendendo quem era Jesus, já começou a crer em Jesus, tanto é que ele vem pedir para orar pela filha dele. Já começa entregando a vida para Jesus. Minha filha morreu, mas eu sei que se eu colocar nas tuas mãos, ela pode viver. Ela pode ressuscitar. Os religiosos, alguns religiosos já, chefe da sinagoga, estavam entendendo. E era para isso que Jesus veio. 19. Jesus levantando seguiu e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla dos vestes. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas trocar as suas vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora, daquele instante, a mulher ficou sã. Olha só que interessante, mano. 12 anos sangrando. Você que a mulher entende o que é isso. Uma menstruação contínua. Imagine só, ela não poderia ficar ali junto com as pessoas. Ela tinha que ficar numa vila dos impuros, isolada. Então, o que acontece? Imagine ela isolada ali, sem ter um abraço, sem ter contato físico com ninguém, sem pôr os pés para fora. Nunca. Por quê? Porque ela é impura. Mas ela vai até Jesus e toca em Jesus. Por quê? Porque lá em Malaquias 4:2 diz que ela encontrou Cristo, porque ela conhecia Cristo, que ela conhecia a profecia. E ela fala: eu encontrei ele, que se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Ela conhecia as profecias, irmão. Você conhece as profecias do Velho Testamento? Por isso que muitas vezes você não crê. Olha o versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flautas e o povo em alvoroço, dizendo: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se deles. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e a levantou. E a fama deste acontecido correu por toda a terra. Olha só que interessante. Jesus tira os incrédulos dentro da casa para poder fazer o milagre. Por quê? Porque as pessoas que não tinham fé, irmãos, todos os milagres são pela fé. Então Jesus tira todos os que não têm fé, que vai atrapalhar o milagre. Irmão, não anda perto de gente que não tem fé. Não anda perto de gente que não acredita, irmão. Você tem um Deus que faz milagre. Você tem que andar com gente que crê que Deus faz milagre. Senão você vai se corromper. As más companhias corrompem os bons costumes. Ande com gente que tenha fé, que seja louca por Deus. 27. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, chamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram os cegos, e aproximando, Jesus perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, que ninguém saiba. Saindo ele, porém, divulgar a fama toda aquela terra. Olha só, 2 cegos. Eles cegos reconhecem que Jesus é o Messias, filho de Davi. Quer dizer que eles reconheciam Jesus como filho de Davi, o Messias prometido. Eles reconhecem a sua miséria. Somos cegos.
Somos cegos, Jesus. Eles reconhecem também, eles creem na graça de Jesus. Fala assim, o Senhor, eu sei que se o Senhor pergunta, vocês sabem que acha que eu posso curar vocês? Eles falam, eu sei que pode, Jesus. Eles reconhecem a graça de Jesus. Eu sei que você é o Messias, eu não sou digno, mas eu creio que a sua graça pode me alcançar. É o que nós temos que fazer, irmão. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço, Jesus, mas a tua graça me basta. Eu sei que a tua graça pode me alcançar. Se você entender isso, irmão, a tua vida muda. Olha só, tendo entrado em casa, aproximou-se o cego. Jesus perguntou, credes que eu posso fazer isso? E eles falaram, sim, Senhor, eu creio. Jesus, irmão, não queria atrair ele por causa dos milagres. Jesus queria atrair as pessoas por quê? Pelo que ele era. Porque Jesus não queria ficar, olha, por isso que Jesus saiu correndo. Por quê? Por quê? Porque as pessoas não viessem atrás dele só por causa dos milagres. Porque milagres, irmão, não são garantia de alguém ser salvo. Milagre não garante que a pessoa vai ser salva. Milagre não garante que a pessoa vai ser crente. Muitas pessoas não vão crer. Vão receber milagres, mas não vão crer. Porque é preciso vencer uma arrogância, irmão. Precisa ter arrependimento para crer. Então as pessoas podem ver milagres, mas muitas vezes vão querer o milagre, mas depois some, desaparece. Olha só, os discípulos eles preferem ignorar os milagres do que mudar de vida. Jesus não quer atrair as pessoas por milagres. Jesus quer fazer discípulos, na verdade a multidão ela quer milagre, a multidão quer o que Jesus pode dar. Os discípulos não, os discípulos querem ele. Os arrogantes de coração, irmão, mesmo diante dos milagres, eles não se prostram. Olha só aqui, eu vou ler para você entender aqui, ó. Ao retirar-se eles, versículo 32, foi trazido um mudo, endemoniado, expeliu o demônio e falou ao mudo, e a multidão admirava, dizendo, jamais se viu coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios, aquele espelha os demônios. Olha só que os caras falam, é pelo demônio que ele expulsa demônio. Ou seja, os caras eram tão arrogantes que falaram que Jesus estava fazendo aquilo ali por Beelzebu, por demônios. A arrogância era tanta, irmão, que eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias. Por quê? Porque eles não queriam obedecer a Jesus. Eles não queriam entrar embaixo do governo de Jesus. Então eles falam que Jesus estava fazendo por causa dos demônios. É muito forte isso aqui, irmão. Versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. Isso aqui é o resumo do evangelho, irmão. Resumo do ministério de Jesus. Pregava, curava e manifestava o reino. Resumo do ministério de Jesus. 36, vendo-lhe a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu-se aos seus discípulos, a seara, a verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Oramos, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Olha só, irmão, que Jesus nos ensina a não orar por colheita, irmão. Sabe, às vezes você fica orando, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, traga pessoas para me curar. Não, Jesus quer que nós buscamos mais trabalhadores. Nós temos que orar para levantar mais líderes dentro da igreja, para levantar mais intercessores, para levantar mais obreiros. Então não ore por colheita, porque está tudo pronto. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Então nós temos que orar por trabalhadores. O nosso clamor, a nossa oração deve ser, Senhor, manda trabalhador, envia mais trabalhador. Irmão, e você seja um trabalhador, irmão. Amados, está tudo pronto. A seara está pronta. Está faltando o quê? Trabalhadores. Trabalhadores, irmão. A palavra de Deus diz que a criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, você precisa manifestar nessa terra, pai, meu irmão. Você tem que manifestar o Pai, manifestar o Espírito Santo, curar pessoas, expulsar demônios. Foi para isso que você é um discípulo de Jesus. Não é para ficar sentado no banco da igreja, não é para ficar só frequentar um culto, mas participar de um culto, orar pelas pessoas, profetizar. Eu declaro essa vitória na sua vida, essa bênção na sua vida, que você vai ser um instrumento de Deus. Pai, eu abençoo cada vida, abençoo cada um que está assistindo esses vídeos, Pai, que eles possam ser impactados com a Tua palavra e possam, Pai, começar a dar frutos no Teu reino, Pai, que possam ser usados pelo Senhor. Eu abençoo a vida de cada um, no nome. Você está sendo edificado, irmão? Se você estiver sendo edificado, deixa um comentário, curte, compartilha com o maior número de pessoas.
Seja um instrumento de Deus, seja um trabalhador. Deus te abençoe.